capítulos 6 a 10 de Gênesis, da Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Gênesis, capítulos 6 a 10. Capítulo 6. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse Jeová: Não contenderá meu espírito eternamente com o homem, porque ele é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes são os valentes, que desde a antiguidade foram varões de fama. E viu Jeová que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que todo o fingimento dos pensamentos de seu coração somente era mau em todo o tempo. Então se arrependeu Jeová de haver feito ao homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse Jeová: Destruirei ao homem que tenho criado de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o reptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noá achou graça nos olhos de Jeová. Estas são as gerações de Noá. Noá era varão justo e reto em suas gerações. Noá andava com Deus. E gerou Noá 3 filhos, a Sem, Chã e Jafete. Porém a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noá: O fim de toda a carne é vindo diante de minha face, porque a terra está cheia de violência por eles, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, com apartamentos farás a arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados a compridão da arca, e de 50 côvados sua largura, e de 30 côvados sua altura. Uma janela farás na arca, e um côvado da banda de riba a acabarás, e a porta da arca porás a sua ilharga, e farás-lhe sobrados baixos, segundos e terceiros. Porque eu, eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que houver na terra expirará. Porém contigo estabelecerei meu concerto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada um meterás na arca, para contigo em vida os conservar. Macho e fêmea serão. Das aves segundo sua espécie, e das bestas segundo sua espécie, de todo o reptil da terra segundo sua espécie, 2 de cada um virão a ti, para os conservar em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e a ti ajunta, para que seja por mantimento, para ti e para eles. E fez Noá assim, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Capítulo 7. Depois disse Jeová a Noá: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de minha face nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti de 7 em 7, macho e sua fêmea. Mas de animais que não são limpos, 2, macho e sua fêmea. Também das aves do céu de 7 em 7, macho e fêmea, para guardar em vida a semente sobre a face da toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei toda a substância que fiz de sobre a face da terra. E fez Noá
conforme a tudo que Jeová lhe mandara. E era Noá de idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noá e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por via das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não eram limpos, e das aves e de todo reptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 a Noá na arca, macho e fêmea, como Deus mandara a Noá. E aconteceu que as águas do dilúvio ao 7º dia vieram sobre a terra. No ano de 600 da vida de Noá, no mês 2º, aos 10 e 7 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noá e Sem, e Chã e Jafete, os filhos de Noá, como também a mulher de Noá e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal segundo sua espécie, e toda rês de gado segundo sua espécie, e todo reptil que anda de peitos sobre a terra, segundo sua espécie, e toda ave segundo sua espécie, todo pássaro de toda sorte de asas, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 a Noá na arca. E os que vinham, macho e fêmea de toda a carne vinham, como Deus lhes tinha mandado, e Jeová cerrou atrás dele. E estava o dilúvio 40 dias sobre a terra, e multiplicaram-se as águas, e levantaram a arca, de maneira que se levantou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e se multiplicaram grandemente sobre a terra, e andava a arca sobre as águas. E as águas prevaleceram grandissimamente sobre a terra, de maneira que todas as mais altas montanhas, que debaixo de todo o céu havia, foram cobertas. 15 côvados arriba prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, de ave e de reses, e de bestas feras, e de todo reptil que andava de peitos sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito da vida em seus narizes, tudo que havia na seca, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o reptil e até a ave do céu, e foram desfeitos da terra. E ficou somente Noá e o que com ele na arca estava. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noá e de todo animal, e de toda rês que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e quietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas do céu, e a chuva do céu deteve-se. E tornaram-se as águas de sobre a terra, indo e tornando. E as águas desfaleceram, a cabo de 150 dias. E repousou a arca, no 7º mês, aos 10 e 7 dias do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando, até o mês 10º. No 10º mês, ao 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, a cabo de 40 dias, abriu Noá a janela da arca, que feito tinha. E enviou fora ao corvo, o qual saiu, saindo e tornando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois enviou de si fora a pomba, para ver se as águas se haviam aliviado de sobre a terra. Porém não achou a pomba repouso para a planta de seu pé, e tornou-se a ele a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. E estendeu sua mão, e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba tornou a ele à hora da tarde, e eis uma folha de oliveira tomada em seu bico. E entendeu Noá que as águas se haviam aliviado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, porém não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano de 601, no mês 1º, ao 1º dia do mês, se secaram as águas de sobre a terra.
Então tirou Noá a coberta da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no mês segundo, aos 27 dias do mês, se secou a terra. Então falou Deus a Noá, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de reis, e de todo reptil que anda de peito sobre a terra, tira contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Então saiu Noá e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo reptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, segundo seus gêneros, saíram da arca. E edificou Noá a Jeová um altar, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E cheirou Jeová aquele suave cheiro, e disse Jeová em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porquanto o fingimento do coração do homem é mão desde sua meninice. E não tornarei mais a ferir todo vivente, como tenho feito. Por diante, todos os dias da terra, sementeira e cega, e frio e calma, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Capítulo 9. E abençoou Deus a Noá e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai, e enchei a terra. E seja vosso temor e vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu. Tudo que sobre a terra se move, e todos os peixes do mar, em vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, vos seja por mantimento. Tudo vos tenho dado como verdura de erva. Porém a carne com sua alma, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei a vosso sangue, o sangue de vossas almas. Na mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a alma do homem. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez ao homem conforme a sua imagem. Mas vós outros frutificai e multiplicai, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Falou mais Deus a Noá e a seus filhos com ele, dizendo: Porém eis que estabeleço o meu concerto com vós outros, e com vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será destruída mais toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para arruinar a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e entre vós outros, e entre toda a alma vivente que está com vós outros, em gerações do século. Meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e entre a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá este arco nas nuvens. Então me lembrarei de meu concerto, que está entre mim e entre vós outros, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E não serão mais as águas por dilúvio, para destruir toda a carne. E quando estará este arco nas nuvens, eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e entre toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noá: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noá, que da arca saíram, foram Sem, e Chã e Jafete. E Chã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noá, e destes se povoou toda a terra. Começou Noá a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Chã, o pai de Canaã, a nueza de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomou Sem e Jafete uma capa, e puseram-a sobre ambos seus ombros, e indo virados atrás, cobriram a nueza de seu pai, e seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nueza de seu pai.
e despertou Noá de seu vinho, e atentou ao que seu filho menor lhe tinha feito. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja a seus irmãos. Disse mais: Bendito seja Jeová, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Dilate Deus a Jafete, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noá, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noá 950 anos, e morreu. Capítulo 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noá, Sem, Chã e Jafete, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafete são Gomer e Magog, e Madai e Javã, e Tubal e Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz e Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisa e Tarsis, Chitim e Dodanim. E por estes foram partidas as ilhas das gentes em suas terras, cada qual segundo sua língua, segundo suas famílias, entre suas gentes. E os filhos de Chã são Cus e Mitzraim e Put e Canaã. E os filhos de Cus são Seba e Avila e Sabta e Raima e Sabdesha. E os filhos de Raema são Sheba e Dedã. E Cus gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face de Jeová, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador, diante da face de Jeová. E o princípio de seu reino foi Babel, e Eresh, e Acade, e Caune, na terra de Sinear. Desta mesma terra saiu Assur, e edificou a Nínive, e a Rehobote, a Ir e a Calá. E a Recém, entre Nínive e entre Calá, esta é aquela grande cidade. E Mitzraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Lerabim, e a Naphtuhim, e a Patrussim, e a Casluquim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Rete, e ao Jebusi, e ao Emori, e ao Girgassi, e ao Ivi, e ao Irqui, e ao Sini, e ao Arvadi, e ao Zemari, e ao Ramati. E depois se espargiram as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo a Gerar até Gaza, indo a Sodoma e Gomorra e Adama e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Chã, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas gentes. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão de Jafete, o maior. E os filhos de Sem são Elã e Assur, e Arfaxade, e Lud e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e Ru, e Geter e mais. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão, Joctã. E Joctã gerou a Almodade, e a Selef, e a Azarmavete, e a Jará, e a Adorã, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, e a Sheba, e a Ofir, e a Avila, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi sua habitação desde Mesca, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas gentes. Estas são as famílias dos filhos de Noá, segundo suas gerações, em suas gentes. E destes foram divididas as gentes na terra depois do dilúvio. Fim dos capítulos 6 a 10.